Olá, queridos, aqui é Pastor Carlos, graça e paz para todos. Quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração, que está em Atos capítulo 16, verso 31, que diz assim: Respondendo-lhe, crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Vou repetir. Responderam-lhe, crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O texto fala sobre Paulo e Silas que estavam indo na cidade de Filipe, fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. E naquele momento eles estavam indo para a oração. Foi quando uma jovem possuída com um espírito de adivinhação começou a gritar alto para todo mundo ouvir: Esses homens que aqui estão são servos do Deus Altíssimo. Estão aqui para anunciar a palavra de boas novas. A Bíblia vai dizer que isso aconteceu por muitas horas ao longo do dia, até que Paulo então ficou muito chateado e voltou, né, e repreendeu aquele demônio que estava na vida daquela jovem, e aquela jovem ficou liberta. Os donos, os homens que pagavam, dependia daquela jovem para ganhar dinheiro com a adivinhação, ficaram furiosos. E aí pegaram Paulo e Silas e levaram para a cadeia, prenderam eles, e eles ficaram lá presos. A Bíblia diz que foram aguilhotinados, né? Colocaram a guilhotina neles e prenderam os pés, prenderam as mãos, e ficaram como se fossem condenados perigosos, dentro de uma cadeia cheia de presídios, cheia de prisioneiros, no caso, né? E aí a Bíblia vai dizer que à meia-noite eles começavam a louvar a Deus. Começavam a louvar a Deus, e ali a Bíblia vai dizer que no momento que eles louvavam a Deus, houve um terremoto. Ou seja, Deus enviou um terremoto naquele lugar. Deus quebrou as cadeias que estavam presas aos seus braços, suas pernas, quebraram as cadeias, eles foram libertos por causa daquele terremoto. Era Deus, o anjo estava ali com eles, e aí criou aquele terremoto e foi soltando as suas amarras dos pés e das mãos, e as portas das cadeias também foram arrebentadas. E aí a Bíblia vai dizer que o carcereiro que estava do lado de fora, quando viu aquele alvoroço todo, correu para ver e viu que as portas estavam abertas, ficou com medo que todos tivessem fugido, já pegou uma arma para tentar, uma faca para tentar se matar. Foi quando Paulo gritou lá de dentro: não faças tal, porque nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Foi onde então ele tremo, né, com tudo aquilo que havia acontecido. Ele viu que era Deus naquele lugar. Como é que pode um terremoto dentro de uma cadeia? Como é que pode algo sobrenatural acontecer sem ninguém fazer nada? Então aquele homem já estava com o coração dele já quebrantado, né? Quando ele viu Paulo e Silas, ele viu que era a coisa de Deus. Que ele conhecia Paulo e Silas. Ele sabia que Paulo e Silas que estavam ali eram homens de Deus. E quando ele percebeu que toda aquela movimentação era Deus, a Bíblia diz que ele estava trêmulo, nervoso, com medo, e perguntou: Ei, homens de Deus, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha aí a atitude daquele homem, né? Ele reconheceu que aqueles homens eram homens de Deus. E aí, naquele momento, ele pediu uma explicação: como é que eu posso fazer para ser salvo? Foi onde Paulo e Silas então disse para ele: ó, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo e Silas falou para ele: ó, se você crer nesta palavra, se você crer no Jesus, o Jesus que realizou as obras na cruz do Calvário, se você crer nesse Jesus, se você crer nesta palavra, será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que ele creu. Ele creu, aceitou a Cristo naquele lugar. A Bíblia diz que ele levou Paulo para a sua casa, e ali na sua casa fizeram aquela reunião, fizeram aquela oração, louvaram a Deus, e ali todos aceitaram a Cristo Jesus. E aí a gente vê algo interessante, porque foi preciso Deus usar Paulo para que repreendesse aquele inimigo, para que todos ficassem chateados com ele e jogassem na prisão. Deus precisava de Paulo e Silas dentro daquela prisão. Às vezes a gente não entende por que as coisas acontecem conosco. Às vezes você não fez nada e estão querendo prender você, estão querendo caluniar você, estão querendo fazer coisas que não é verdade. Mas Deus está nesse negócio, porque Deus tem algo a fazer. Há um plano de Deus, há algo de Deus na vida daquele carcereiro. Tanto que Deus queria que Paulo e Silas estivessem ali, porque Deus precisava fazer uma obra na vida daquele homem, precisava fazer uma obra na vida daquela família. Por isso Deus usou Paulo naquela cadeia. Às vezes precisamos estar em lugares e acontecer coisas conosco que nós não vamos entender, mas Deus sabe. Há um propósito de Deus em tudo que Deus faz na nossa vida. Há um propósito de Deus na nossa vida que muitas vezes a gente só vai entender isso depois, né? Que passamos por tudo aquilo. Por que passei por isso? Por que isso aconteceu? Deus tem os seus propósitos. Deus precisava que aquele homem e a sua família fosse salva, conhecesse a sua palavra e tivesse a experiência de Deus na vida deles. Então, quando Paulo chegou ali e falou com ele aceitou a obra de Cristo na cruz, aceitou a Jesus,
foi para sua casa, junto com Paulo e Silas, fizeram aquele culto maravilhoso, adoraram ao Senhor e a família toda dele aceitou a Jesus. Ou seja, não só ele, mas toda a sua família aceitou, foram salvos, a sua casa foi salva. Queridos, que essa palavra desse dia possa permear o seu coração. Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente nunca vai entender, mas é propósito de Deus para algo maior. Algo maior que Deus quer fazer na sua vida, é algo maior que Deus quer fazer na sua casa, é algo maior que Deus quer fazer na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Creia na palavra de Deus. Paulo diz, ó, creia na palavra do Senhor, creia em Jesus. Se você crê nessa palavra, se você crê na palavra de Deus, se você crê na obra de Jesus, Deus vai entrar na tua vida, vai fazer uma obra de restauração, como foi na vida daquele homem. Restaurou a vida dele, restaurou a vida da sua família e trouxe alegria e felicidade para a vida dele. É isso que Deus quer fazer na tua vida, querido. Se você crer nessa palavra, se você aceitar Jesus como seu Salvador, se você ter Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, Deus vai entrar na tua vida e vai transformá-la, trazendo graça, trazendo paz, trazendo alegria e mostrando para você o quanto Ele te ama. Que Deus possa te abençoar. Creia na palavra do Senhor. Creia nessa palavra porque será salvo tu e a tua casa. Essa é a nossa declaração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Graça e paz.